de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Aqui nós temos um chamado para aqueles que são os santos de Deus, amém? Efésios capítulo 5. Aqueles que são os santos de Deus. É claro que existe uma coisa entre a realidade presente e aquilo que verdadeiramente é a vontade de Deus. Existe essa diferenciação. A exemplo disso, nós temos a vontade de Deus que diz: sede santos como eu sou santo. Essa é a vontade de Deus. A realidade, ela não é assim. Não está em contradição. Essa é a vontade de Deus para nós. Amém? Em nome de Jesus. E pelo Espírito Santo, a cada dia vai acontecer esse trabalhar em nossa vida. A pessoa era de um jeito, daqui a pouco, depois que ela aceitou a Cristo, ela vai mudando sua forma de falar, o seu jeito. E aí, meus irmãos, as suas vestes, ela vai mudando pouco a pouco a sua cultura, né? Vai virando a cultura do céu, que a gente chama, né? Então acontece uma mudança pouco a pouco, uma obra de santificação, que é a obra do Espírito Santo. Não é eu que vou te proibir de fazer ou não fazer algo, mas o Espírito Santo tem seu coração. Se você verdadeiramente é de Deus, o Espírito Santo é quem falará a você e te constrangerá a deixar certas coisas e a começar a fazer outras coisas. Amém? Em nome de Jesus. Então é uma obra de santificação contínua. E essa aqui é a mensagem dos santos de Deus, para que isso aconteça em nome de Jesus em nossa vida. Amém? Capítulo 5, versículo 1, que diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Como assim? A exemplo de Cristo Jesus. Lembra quando Cristo foi batizado? O Pai disse: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Eu tenho prazer nele, porque Jesus andou perfeitamente, né? Então, o prazer de Deus é que também nós vamos começar nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém? Aqui ele vai dizer agora para nós sobre essa caminhada. Dizer no versículo 2: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Amém? Então, é um chamado aí que nós temos aí de tirar essas coisas do nosso vocabulário, da nossa mentalidade, do nosso convívio. Amém? Em nome de Jesus. Vamos repetir. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Amém? Em nome de Jesus, nós que estamos sendo santificados por Deus. Não haja obscenidade, pessoas obscenas, a gente se mostrar, né? Nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Então você vê pessoas que ela diz ser de Deus, mas ela é envolvida com muita
Muita conversa. Que tipo de conversa? Filosofias humanas, análise de vida de perspectiva humana. Isso são conversas tolas, uma análise tola, e Deus se ira, porque a palavra dele é que é a verdade. Aquilo que ele deixou revelado é que é a verdade. E se nós não nos guiamos por aquilo que a palavra diz, e a gente busca outros conhecimentos além da palavra, para tentar encaixar a Bíblia ali, você está tentando tirar o propósito real da Bíblia, que é ser a verdade principal em primeiro plano. Então nós precisamos ter esse cuidado em nome de Jesus. Amém? Existem muitas coisas boas, artigos, matérias, pessoas que conversam bem, mas o primeiro plano é a palavra de Deus. Sim, seja crítico. Quando você estudar alguma coisa, não seja tão aberto, não. Primeiro tenha a palavra de Deus como base e analise segundo a palavra de Deus. Não saia comendo qualquer coisa, pois Deus não quer que os seus santos vivam assim, comendo qualquer conhecimento. Deus quer que os seus santos comam o conhecimento verdadeiro. Amém? Em nome de Jesus. Até porque a palavra de Deus é que nos guia no caminho correto, no caminho da salvação. Amém? Ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, do que ele falou. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor, vivam como filhos da luz. Então, o convite é para a gente deixar a imoralidade. Até o vocabulário diz, não é para fazer nem menção, né? Porque não é próprio para os santos, e também não se envolver com palavras tolas, nem idolatria, nem ganância, né? Porque dessas coisas não tem herança do reino de Cristo. Então a gente vê versículo 9: pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Amém? Então, daí os três pilares aí do fruto da luz: bondade, justiça e verdade. Tem que ter. Versículo 10, muito interessante isso daqui. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Só lembrando que discernimento é um dom do Espírito. É muito bom que busquemos o discernimento, meus irmãos. Às vezes você busca tanto milagre, né? Tanta coisa, sabe? Tem aquelas pessoas que se envolvem com alguma coisa, algum mal acontece na vida dela. Sabe por quê? Porque ela é desleixada do que está acontecendo. E aí um problema se agrava na vida dela, e aí ela busca alguma coisa de Deus, que Deus estenda a mão, que Deus mude, console, liberte, e assim vai, né? Então a pessoa, por causa de coisas que ela fala, que ela faz, ela acaba se envolvendo nesse problema, esse problema não se agravando. Quando a gente tem um discernimento de Deus, isso é diferente. Com o discernimento você aprende de onde vem aquela vontade, de onde vem esse negócio, essas palavras que estão ouvindo. Onde é que está vindo? Está vindo realmente de uma pessoa santa, ou está vindo da minha carne? Está vindo da minha natureza espiritual ou da minha natureza carnal, né? Então, discernimento sobre o que falamos e fazemos, né? Porque a pessoa tem discernimento, ela vai pensar nisso, e não só nisso, mas os resultados daquilo que ela está falando e fazendo. A pessoa tem uma mente clara a respeito disso. Se as pessoas tivessem essa mente clara, elas evitariam muitos problemas em sua vida. Porque com discernimento você analisa o que está no futuro. Você sabe que isso ali vai ser uma coisa pesada, não sabe? Vai falar, é o momento de falar, é o momento de fazer. Porque você tem que pensar no futuro, tem discernimento da parte de Deus. Porque muitos problemas serão evitados lá no futuro para você estar clamando, você muda. Se você tivesse discernimento antes, percebido antes pelo Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus, então, vamos repetir discernimento. Porque
muitos problemas futuros aí são causados pela falta de discernimento hoje, agora. Amém? Em nome de Jesus, não somos das trevas, somos da luz. Amém? A luz ilumina aqui para o futuro. Em nome de Jesus. Versículo 11. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Lembrando que a luz, ela é Cristo, a luz é a palavra, né? Então a palavra de Deus é a luz que ilumina os nossos caminhos. Então tudo tem que ser exposto à luz para saber se está tudo correto nele. Versículo 13. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? Então, a luz aí, as trevas, está sendo agora comparada à morte, a luz, à vida. Então, as pessoas que andam sem a palavra de Deus, sem a luz verdadeira, eles estão mortas. Aqueles que andam segundo a vontade de Deus estão andando em vida, estão andando pelo Espírito. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 15, ele diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Então, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Agora ele diz, Paulo fala, como vocês tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Então, cuidado, né? Não é um alerta para dizer assim, cuidado, senão, olha, se você fizer assim, tu virar para esse lado aqui sem querer, tu perde a salvação. Não é isso. Mas é que nós devemos ser realmente essa luz que abre na nossa vida, nós devemos resplandecer ela também. Em nome de Jesus. E aí pode influenciar a vida de outros, da maneira como nós temos vivido. Amém? Em nome de Jesus. Lembrando que perda da salvação só acontece em apostasia, que é quando a pessoa nega o Espírito Santo, nega a voz do Espírito Santo, e ela vai para outro rumo sem nunca mais voltar. Essa é a apostasia. Se uma pessoa erra, né, ela pode pedir perdão e ser restaurada a sua posição em Deus. Amém? Em nome de Jesus, a apostasia é que não tem mais volta. Tá? Isso aí. Então, nós devemos ter cuidado com a nossa maneira de viver. Cuidado, tá? Para não escandalizarmos a outros, porque se nós cairmos, nós podemos voltar, apesar de Deus ser estabelecidos em nome de Jesus. Agora nós podemos prejudicar a caminhada de outra pessoa. Amém? Em nome de Jesus, nós temos que ter cuidado. Sendo sempre, não como insensatos, mas como sábios. Então, sendo sábios, nós realmente seremos essas pessoas aí que agora vivem na luz. Amém? Em nome de Jesus. É que a gente vai entrar no assunto de hoje, que é sobre a sabedoria. Porque os do mundo são comparados a essas conversas tolas, conversas fiadas, mas o de Deus, a pessoa de Deus, é aquele que é sábio. Amém? Em nome de Jesus. Como sábio, a gente vai abrir em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Provérbios 9, 10. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Amém? Em nome de Jesus. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então, nós vemos a primeira coisa: para ser sábio verdadeiramente, precisa temer a Deus. Precisa. É o princípio da sabedoria. Porque aquele que é sábio reconhece que Deus
existe. Na verdade, a outra tradução aqui é assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Então, enquanto algumas pessoas querem botar a ciência contra Deus, na verdade, a ciência, ela provém de Deus, que é dono de toda a sabedoria, né? Então, a gente vê muitas pessoas querem colocar a ciência contra Deus. Quando elas fazem isso, elas estão erradas. Porque se nós realmente somos pessoas lógicas, é claro que nós reconhecemos a existência de Deus Todo-Poderoso. Amém? Em nome de Jesus. Onde a gente vê mais sobre isso? A gente vê isso aí já já. Só que a gente vai em Jó, capítulo 12, versículo 13. Jó 12, 13. E diz assim: Deus é quem tem sabedoria e poder, a Ele pertencem o conselho e o entendimento. Amém? Então Deus é quem tem toda a sabedoria e todo o poder. É Ele. Essa é a primeira coisa que nós temos que saber. Aí a gente vai em Salmos, capítulo 53. Salmo 53. Muito interessante que Davi fala aqui. Salmo 53. Amém? Amém. Versículo 1. Isso aqui também é repetido no Salmos 14. A gente vai pegar aqui no 53 que diz assim: diz o tolo em seu coração. O que o tolo diz em seu coração? Deus não existe, não há Deus. E se você for ver no hebraico, esse tolo que Davi fala, não é um tolo assim, é um tolo, deixa ele para lá, né? Esse tolo que Davi fala é um idiota, um doido, um lunático, maluco. Se você for ver lá no hebraico, é isso que Davi está dizendo. O que não tem cérebro, o louco, que não pensa direito, ele diz: não há Deus. Deus não existe. Eu não coloquei aqui, mas tem um salmo também que diz que enquanto essas pessoas agem dessa forma, Deus se ri deles, separando eles por dia lá que Deus vai agir na sua vida. Então, enquanto as pessoas dizem não a Deus, Deus se ri deles. Deus se ri deles, Deus fica rindo dessas pessoas que dizem que Ele não existe. Tá? Então, o todo ele vai dizer que Deus não existe. É por isso que a primeira coisa para ser sábio é reconhecer a existência de Deus. É impossível que não haja um Criador sobre todas as coisas. É impossível. Interessante que para esse celular funcionar, alguém projetou muito bem ele, para que quando alguém apertasse esse botão, esse celular ligasse. Quando clicasse em tal lugar, o celular respondesse de tal forma. É interessante como funciona uma máquina, quando você faz assim e a moto vai né? Tudo muito bem projetado, não é? E aí nós temos também uma árvore, em que, tendo sol, tendo água, ela distribui, e por causa disso, desse sistema todo, ela tem as folhas, e a árvore tem vida, fica verde. Se não tiver, fica amarelada, fica velhinha, até morrer. O ser humano também tem todo o seu sistema muito bem desenvolvido. Quando bebe água, vem por aqui, vai dar uma volta à água, filtra aqui, vem aqui, e sai lá, né? É muito bem desenvolvido, muito bem desenvolvido. É impossível que não haja um Criador. Como que eu crio algo e eu que funciono como um sistema, se nós somos um sistema? Nós somos como robôs. A única diferença é que Deus nos deu
essa mentalidade, esse raciocínio, né? Essa é a única diferença das outras coisas, né? Então, é muito lógico, as coisas funcionam muito bem sistematizadas. Lei da gravidade, lei de Newton, lei de não sei o que a gente conhece dessas leis, né? E são todas coisas que a gente vê que é impossível que não haja um Criador. É por isso que o tolo, ele diz, não há Deus. Na verdade, até Isaac Newton acreditava em Deus. Na verdade, Isaac Newton cria tanto em Deus que ele fez um comentário inteiro sobre Daniel e Apocalipse. Quem quiser ler, é muito interessante, né? Então, Isaac Newton cria em Deus, cria na Bíblia, cria nas profecias. Só para você ver um exemplo de um cientista que cria em Deus, tá bom? Enquanto muitos estão preocupados em tentar provar a sua não existência, Deus se ri deles e aquele que crê nele receberá de sua sabedoria. Amém? A gente vai em Eclesiastes capítulo 8. Eclesiastes capítulo 8. O versículo é o 5. Diz assim: quem obedece às suas... Vamos botar aqui no 4. Pois a palavra do rei é soberana, e ninguém pode lhe perguntar: o que estás fazendo? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum. Pois o coração do sábio saberá a hora e a maneira certa de agir, porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Amém? Em nome de Jesus. Então, o coração do sábio, desse primeiro teme a Deus, essa pessoa, ela vai saber o tempo e o modo. O que eu vou fazer, Jesus? O que eu vou fazer, Jesus? O Espírito não vai te guiar, né? Não fique desesperado, não. Não fique desesperado nessas situações. O que eu vou fazer? O que eu vou falar? O que eu vou falar, Senhor? Se eu não falar agora, você falar depois, o Espírito Santo vai te guiar. No momento certo, na hora certa. O Espírito Santo, se não for Espírito Santo, bota a mão na minha boca e fica, não falar. Mas ele te guia, em nome de Jesus. Aquele que teme a Deus, essa pessoa receberá a sua sabedoria. Amém? Em nome de Jesus. Vamos aí em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago 1, 5. Tiago fica depois de Hebreus. Tiago capítulo 1, versículo 5. Diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Então, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus com fé. O que é fé? Certeza. Certeza. Deus me dará. Agora, a pessoa que pede sabedoria a Deus, aí lá na hora da situação, irmão, em nome de Jesus, Deus vai te guiar. Em nome de Jesus, sempre. A pessoa que pede com fé, ele receberá. Não, agora a pessoa que não pede, agora a pessoa que pede com dúvida é como a onda do mar. Em cima ou lá embaixo, né? Essa pessoa não receberá nada de Deus, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Amém? É interessante que pedir sabedoria de Deus é uma coisa que a Bíblia nos diz que Ele dá
livremente. É muito interessante, porque as outras coisas que você quiser pedir a Deus, você tem que pedir, e segundo a vontade de Deus sobre o que você pediu, acontecerá. Mas tem que pedir, tá? Segundo o que você pediu, bateu aqui com a vontade de Deus, acontecerá. Mas também pode não acontecer. Quando você pede também dons a Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo, nós devemos buscar com fé, que quer buscar os excelentes dons, tem que buscar com perseverança, mas ainda assim, é o Espírito Santo quem distribui como quer a quem quer. Então você percebe que ainda assim existe a vontade de Deus, você pode pedir aí, mas se não estiver de acordo com a vontade de Deus, não acontecerá. Agora a sabedoria, como é que é dito aí? Se algum versículo 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Pode pedir. Peça sabedoria a Deus, que Ele vai te dar livremente. Peça com fé, sem dúvida, porque é garantia que Ele te dará. É garantia. Amém? Em nome de Jesus. Sabe, está no tempo e modo. A hora de falar, o modo de falar. Amém? A gente vai continuar em Tiago, só que a gente vai no capítulo 3, o versículo é o 13, tá? Tiago 3,13. Vai falar agora da sabedoria humana, da sabedoria celestial. Nós vamos falar sobre isso, e a gente costuma dizer que a sabedoria humana a gente chama de inteligência, tá? É a inteligência. Agora, a de Deus é a verdadeira sabedoria. Amém? Em nome de Jesus. Como é que a gente vai ver isso aí, ó? Capítulo 3, versículo 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Olha só. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Olha só. Então, onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Então você vê, quando alguém usa as palavras corretas no tempo correto, o resultado é o quê? Uma pessoa que demonstra humildade. E o lugar tem o quê? Paz. Olha o que diz aí, 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Essa é a sabedoria. Vamos voltar aí. O que a sabedoria que vem do alto é? Pura, pacífica. A sabedoria é amável. A sabedoria é compreensiva. A sabedoria é cheia de misericórdia. A sabedoria tem bons frutos. A sabedoria é imparcial. E a sabedoria é sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém? Em nome de Jesus. Então, quem usa a sabedoria celestial, quando ela está resolvendo um problema e falando alguma coisa, talvez o fulano até tenha opinião contrária, mas quando você fala, a pessoa entende. E é para ver o que ali? Paz. A não ser que seja um problema lá da pessoa mesmo, tá? Aí é o problema já é com a pessoa.
Porque ela já entendeu o seu posicionamento, a sua fala, o que você estava querendo dizer. Ela já entendeu. E ali é para haver paz. Entendeu? Agora, se houver, mesmo assim, pessoas que agem de maneira que não é para agir, como você sabe, trazendo a confusão ali naquele meio, aí o problema já é com a pessoa. Porque você, pelo Espírito Santo, agiu no tempo certo, com as palavras certas. Amém? Em nome de Jesus. Aí já é com outra pessoa. Já é com fulano lá. Tá bom? Porque a sabedoria de Deus, ela vem para trazer esse entendimento e trazer a paz ao coração. Ela faz entender. Tá? Ela faz entender. Então você vê uma pessoa que está ali discutindo, e a outra vem, a outra fala mais em cima, e a outra mais em cima, a outra mais em cima. A discussão não termina? Nunca que essa discussão vai terminar. Agora, quando a pessoa ela fala de maneira séria, sem desdenhar, sem desdém, sem palavras brutas, quando ela fala a verdade, tá? A verdade. Ela expõe a verdade e pronto ali, da maneira certa, sem maneira bruta, ali vai haver paz, entendimento, concordância. Até que a pessoa discorde de você, não queira que seja daquele jeito, mas ela vai entender a sua posição. Se ela se manifestar ainda, se levantar, já é por conta dela, porque você agiu pelo Espírito Santo. Então precisamos ter essa certeza. Como assim? Meu Deus, eu acho que não era para me ter falado. Meu Deus, acho que não era para me ter feito assim. Meu Deus. Aí já entra em outra questão, que é naquilo que a gente lê agora. O quê? Pediu sabedoria a Deus, mas é inconstante. Inconstante. Meu Deus te pediu sabedoria, a oportunidade certa, quando teve, eu falei da maneira certa, falei a verdade, sem desdenhar, sem falar de maneira bruta, e aí já é com outra pessoa. Amém? Porque você foi usado como sabedoria por Deus. Creia nisso, em nome de Jesus. Não seja pessoa de dupla mentalidade. Como disse lá agora. Amém? Em nome de Jesus. A gente vai aí, meus irmãos, em Provérbios, capítulo 3, versículo 7. Esse é o problema da sabedoria humana, né? Só causa confusão, ou inteligência. A inteligência, né? A sabedoria já corre para o outro lado. Provérbios, capítulo 3. Amém? Versículo é o 7, que diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Amém? Então, não seja sábio aos seus próprios olhos, sabe? Então, não é você por você mesmo. É sempre baseado. Deus me ensinará, me mostrará o tempo certo e a maneira certa de falar. Não é você por você mesmo. Vou falar aqui, se quiser entender, entende, eu vou falar desse jeito aqui, pá, não te estribes do teu próprio entendimento, como você acha que deve ser. Então, busquei a sabedoria do alto. Amém? Em nome de Jesus. Sabedoria terrena a gente costuma chamar de inteligência, tá? Eu nem pesquisei aqui, mas vou pesquisar aqui para você ver a real diferença aqui. Vamos lá. Inteligência, capacidade de compreender e aprender, faculdade de conhecer e adaptar-se a novas situações e conflitos. Agora vamos para a sabedoria. Sabedoria
Sabedoria grande em instrução, ciência, erudição, saber, qualidade, caráter de quem ou do que é sábio, acúmulo de conhecimento, ciência, justo conhecimento das verdades, temperança, reflexão, sensatez. Amém? Então, a inteligência ou a sabedoria humana, ela é essa facilidade de assimilar alguma coisa que é apresentada a você. Então você entende rapidamente. Alguém bota um cálculo lá, te dá um exemplo, e se botar lá uma coisinha para você fazer, você faz corretamente, porque você é inteligente, você assimilou muito rápido o assunto. Você tem essa facilidade de entender aquele tipo de assunto, né? Então você é inteligente naquela área. Agora, a sabedoria, ela é algo muito mais além, porque ela tem a ver com ter esse conhecimento e saber usar esse conhecimento, tá? Enquanto o inteligente ele vai usar a sua sabedoria em seu benefício, o inteligente usa em seu benefício, o sábio ele usa para o benefício do todo, para o melhor resultado possível a todos. Então, o sábio ele vai ver toda a situação, o inteligente ele se preocupa em si. É por isso que a sabedoria desse inteligente estrategista beneficia a si mesmo, é egoísta, só faz benefício a si. Agora, o sábio da parte de Deus, ele beneficia o todo. Amém? Em nome de Jesus. E o sábio também ele assimila as coisas, tá? Assimila as coisas concedidas por Deus. Eu estou falando aqui em termos bíblicos, tá bom? Por isso que eu estou falando de sábio e inteligente nesses termos aqui. Não é um conceito do mundo, não. A gente vai encerrar aí, meus irmãos, tem duas referências. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 1, você já deve conhecer. Olha, é um aqui para a mulher e eu tenho um homem. Vou botar a mulher para ler aqui. Rosilene, Provérbios 14, 1. Vou botar um homem aqui para ler. Ei, Cheguinho. Deixar o menino ler de fora, dá o nome. Cheguinho, ler Provérbios 24, 5. E a gente encerra. Lê alto, lê alto. Pode. A mulher sábia purifica sua casa, mas com a sua própria mão faz que sabe é toda sua. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Amém? Então, a pessoa que tem sabedoria, ela acaba constituindo, não é isso? Aqui, o que a Bíblia diz sobre as mulheres, porque ali a sua casa é edificada. Amém? Em nome de Jesus, pela sabedoria da mulher. Então, a mulher tem que ser sábia, tá? A mulher tem que ser sábia. O homem não tem que ser, tem que ser. Mas a mulher, a gente vê essa Bíblia, a Bíblia falando sobre a mulher a respeito aí na casa, onde a mulher desempenha esse papel, onde a casa é edificada. Amém? Em nome de Jesus. Então, mulheres, peçam a sabedoria de Deus, tá bom? Em nome de Jesus, para que a sua casa continue sendo edificada e não falando qualquer coisa de maneira bruta, desdenhando e assim vai, né? Essas coisas só vão acabar desgastando a sua família, tá? Procure agir da melhor maneira possível em nome de Jesus e Deus edificará o seu lar sempre. Amém? Qualquer problema, e isso não quer dizer que problemas não virão, mas sim os problemas serão resolvidos porque a casa está em constante edificação. Então as coisas vão se edificando quando a sabedoria não dele. E aqui o homem ele é colocado como o homem sábio, o varão sábio, o varão de conhecimento. Ele é como se ele fosse mais importante. Eu vou ler aqui. Eu leio aqui. 24, 5. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Amém? Em nome
nome de Jesus. Então, o homem sábio, ele é poderoso. Por quê? Porque o que adianta ter a força e não ter a sabedoria? Não adianta, tá? Se você quiser fazer algo, a estratégia é muito melhor ter estratégia do que agir à força bruta. Sempre. Porque a pessoa que é inteligente, que ela a pessoa que é sábia, tem conhecimento da parte de Deus, ela vai agir de maneira que Deus lhe dá uma certa maneira de fazer e de falar com estratégia. O tempo e o modo. De maneira que ela vai ser melhor do que aquele que age na sua própria força, né? Então, quem usa sabedoria é muito melhor, como eu mostro para nós, do que quem usa a força bruta, tá bom? Então, em nome de Jesus, tem resultados muito melhores. Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos pedir sabedoria a Deus, em nome de Jesus. Veja os teus olhos sobre a tua cabeça. Aí sentado mesmo, tá? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos